Hoje eu estou mandando pelo correio um livro para o colunista da Folha, o Hélio Schwartzman, que ele publicou a matéria no sábado sobre ciência e questionando, né, o modelo atual, dizendo que a gente está procurando alternativas e tal. E aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo que o meu livro trata sobre esse assunto em um dos capítulos. E ele muito gentilmente respondeu, dizendo para mandar o livro, então estou mandando o livro. Mas eu queria, vou mandar para ele por e-mail esse áudio, que é uma discussão, é um avanço, porque ele vai receber um livro que foi produzido em janeiro e que foi publicado em julho, né, agosto, e de lá para cá o processo vem avançando bastante. E eu queria então dar uma atualizada e aí servir também como uma atualização para os meus alunos, para o pessoal que tem lido o livro e acompanhado o meu trabalho. Então, o que acontece? E aí você vai dizer, mas pô, já está atualizando o livro, quer dizer, o livro impresso ele é um modelo de produção de conhecimento, né? E hoje a gente está trabalhando em outro modelo, e eu estou trabalhando em outro modelo que é um tripé entre aulas fortemente participativas, né? Interação forte nas mídias sociais e recepção de novas ideias, né? Principalmente eu tenho trabalhado dentro do YouTube, fazendo aí um curso, entre aspas, autodidata avançado sobre filosofia. Então tudo isso é uma coisa que mexe muito e é uma coisa que você avança muito na discussão e você questiona muita coisa e a coisa vai avançando. Então, o que eu acho que existe aqui nesse livro, que eu se tivesse oportunidade de fazer isso, recomeçar ele, refazer ele ou fazer um novo livro em cima dele, o que eu acho que é a discussão fundamental? A discussão fundamental tem lá no meu blog um post que eu coloquei que chama Triângulo do Conhecimento. Esse Triângulo do Conhecimento me ajudou muito a pensar, dizendo que quando você vai fazer um trabalho, você tem que ter três escalas, né? Uma é a escala mais baixa, que é a metodologia. Essa metodologia é a implantação de um determinado tipo de visão teórica, filosófica, que você vai tentar, você vai aferir, né, se aquela sua visão teórica, filosófica vai, na prática, resolver o problema que você quer minimizar, que você quer tentar melhorar e reduzir lá o sofrimento das pessoas que você, digamos, está atuando, né? A área que você atua, você está querendo melhorar a vida daquelas pessoas. Então, a metodologia é isso. Eu venho nesse caminho, né? Eu não venho da filosofia, não venho da teoria, eu venho da metodologia, né? Tenho empresas de internet desde 95 e tenho visto, né, que com a chegada das mídias sociais, toda a ideia de você ajudar as organizações a se adaptar a esse novo modelo não tem funcionado. Então, nos últimos 7 anos, eu tenho tentado entender por que isso não está funcionando. Primeiro, tentando implantar um modelo e por que não estava funcionando. Então, o livro ele resume o quê? Ele vai mostrar. O livro ele cria uma metodologia, né? Tem uma parte da metodologia que ele diz que a gente está vivendo, que a gente precisa criar laboratórios de migração, porque eu parto de uma visão teórica filosófica de que a gente está quebrando, né, uma governança da espécie, que era uma governança baseada no mundo impresso eletrônico, ou, se quisermos, né, no mundo escrito. Aí um longo ciclo, né, de 6.000 anos, e se for uma coisa mais curta, de 500 anos, com papel impresso, ou talvez de 6.000 anos, em que a gente teve uma governança que foi definida pela escrita, e agora a gente está entrando numa terceira governança, oral, escrita, e agora digital, baseado um pouco lá na ideia do Pierre Levy, da Escola de Toronto, que faz esse tipo de discussão. Bom, então, a primeira parte, então esse livro ele introduz essa proposta metodológica e ele parte, então, né, dessa visão teórica da construção de uma nova governança da espécie. Então ele pega emprestado um pouco da biologia a ideia de que a gente teria, né, uma governança de toda a espécie, e essa governança, quando você tem mudanças na mídia,
essa mudança na mídia implica numa nova governança da espécie, uma nova governança, e aí no caso do livro também, né, que é uma coisa que eu gostaria de ter trabalhado mais na minha tese de doutorado, mas que acabou só sendo trabalhado agora no livro, que eu tive mais liberdade, que é a ideia da relação da complexidade demográfica com a governança. Então, quando você aumenta a governança, quando você aumenta a complexidade demográfica, você precisa atualizar a governança, porque senão você fica obsoleto na construção da verdade e na tomada de decisões. Então a gente hoje tem tomadas de decisão de baixa qualidade e verdades que estão sendo construídas de forma muito vertical, e isso cria um problema de diversidade e de baixa qualidade das verdades, e isso então vai implicando uma série de crises que a gente está vivendo hoje. Então, beleza, então isso aí é a base do livro, né? E aí tem todo um trabalho. Agora, o que avança em relação a isso, e o que eu me esforcei nesse período, principalmente na filosofia, né? E aí o Schwartzman particularmente tem esse pé na filosofia que eu já vi lá no currículo dele. Então, o que acontece? E também pelo que eu leio dele, né? Então, o que acontece? Na filosofia, a gente vai ter que ter uma discussão, né? E qual é a revisão filosófica que esse tipo de abordagem traz, né? Então, é uma revisão, e a filosofia tem, né, como premissas, né, algumas questões centrais. Uma das questões centrais é: quem é o ser humano? Né? O que pode o ser humano, o que o ser humano não pode, e como é que a gente define o ser humano. Então, essa definição do ser humano, qual é a definição que a gente tem do ser humano em relação à mudança que eu estou propondo? E aí eu já estou até introduzindo a ideia de que a gente precisaria de uma corrente filosófica para problematizar isso, né, que eu chamei aqui de técnico-cognitiva. Mas por que a gente está problematizando isso? A gente está problematizando o seguinte, que a visão que a gente tem do ser humano e a relação que o ser humano tem com a tecnologia é a grande mudança radical que a gente tem que fazer na sociedade. Por quê? Porque quando a gente vai pensar a tecnologia, a gente pensa a tecnologia como algo, né, que é uma espécie assim de ferramenta adicional ao ser humano. A tecnologia é alguma coisa que a gente pode usar ou não pode, a gente tem a liberdade de usar ou não, e que fortemente a ideia de que a tecnologia é neutra, né? E quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa que a tecnologia é neutra e que a gente pode usar ou pode não usar, a gente começa a... E aí, quando vai comparar isso com os outros animais, a gente começa a dizer: não, somos iguais aos outros animais, mas nós somos os animais que usamos também tecnologia, né? E aí tem um problema de compreensão desse mundo que a gente está entrando, porque a gente tem que fazer essa revisão, né, filosófica de quem é o ser humano. Desse ponto de vista, o ser humano, ele é um ser que eu estou chamando de uma tecnoespécie, um ser tecnológico. Quer dizer, o que diferencia o ser humano no filme famoso 2001, Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, o que diferencia o ser humano? Quando ele pega aquele osso e começa a bater naqueles outros ossos, naquele momento ele se torna humano, né? Então ele não é... O ser humano não é um ser natural que usa tecnologia. O ser humano, ele só é humano porque usa tecnologia. Então ele só conseguiu ser humano porque ele resolveu apostar nas tecnologias. Então a gente não pode ver as tecnologias como algo fora do ser humano. O ser humano, as tecnologias são órteses humanas. Então, o que caracteriza o ser humano é o uso das tecnologias. Então, quando a gente tem um problema, seja ele qual for, nós vamos introduzir a tecnologia para resolver esse problema, e nesse momento que a gente introduz a tecnologia, nós passamos a ser um ser dentro daquela tecnoecologia. A gente se insere numa tecnoecologia. A gente passa a viver esta tecnoecologia, né? E aí, quando a gente vive essa tecnoecologia, a gente vai ver que determinadas tecnologias, quando elas chegam, elas mudam a espécie. E aí essa grande dificuldade de entender, né, a chegada da internet e as suas consequências. Por quê? Porque, primeiro, quando a gente vai
pensar nessa tecnoespécie, ou mesmo que a gente, digamos assim, que a gente admita que existe essa tecnoespécie, a gente vai dizer, mas por que a internet tem o poder de fazer essa mudança? Porque a internet, diferente de outras tecnologias que eu chamo de tecnologias periféricas ou filhas, né, elas são tecnologias menores, porque elas não permitem a expansão do cérebro. Porque quando a gente diz que a gente é uma tecnoespécie, qual é a aposta que nós fizemos? Nós não vamos ter uma série de ferramentas, né, orgânicas, mas nós vamos apostar tudo no nosso cérebro. E quando o nosso cérebro tiver algum tipo de problema, nós vamos inventar algumas ferramentas que potencializem esse cérebro. E quando essas ferramentas potencializam o cérebro, a espécie fica mais flexível e fica mais esperta. Então, quando a gente inventa a fala, inventa a escrita, e agora está inventando o digital, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está construindo uma espécie mais flexível que possa lidar com essa complexidade demográfica que a gente está entrando. Então, há essa revisão filosófica, que no livro aparece essa discussão, né? Mas ela não está, não havia uma reflexão mais forte da revisão filosófica necessária. Quer dizer, dizia assim, se eu tivesse que chegar numa sala cheia de filósofos, os caras disseram, cara, que tese é essa que você tem? Eu teria que dizer assim, não, aonde está, né, a revisão filosófica necessária para vocês poderem entender, né, o que eu estou propondo. Então eu tive que fazer esse estudo para dizer, não, a revisão filosófica necessária está aqui, ó, nesse ponto. Quando a gente pensa o ser humano, a gente não pode pensar o ser humano como uma espécie natural. A gente tem que pensar o ser humano como uma tecnoespécie. E aí quando a gente pensa o ser humano como uma tecnoespécie, a gente vem descendo. Na verdade, essa ideia, né, da influência das tecnologias cognitivas na sociedade é o pessoal da Escola de Toronto, né, que tem lá como grande representante o McLuhan, né, o Innes, o Havelock, né, e agora o Levy, apesar do Levy não se considerar da Escola de Toronto, eu incluo ele, né, como herdeiro da Escola de Toronto. Então, o que eu estou trabalhando nessa Escola de Toronto? A Escola de Toronto, eles trabalharam sempre no plano tecnológico, né, no plano teórico, né, dentro de um campo da comunicação, mas eles nunca subiram, né, quer dizer, até hoje, né, desde do que eu já estudei, eles nunca subiram, eu não conheço uma problematização do pessoal da Escola de Toronto que tenha feito essa revisão filosófica. Então eu tive que fazer agora, nesse período, esse ano agora, foi o ano que eu tive que começar a entender o que na filosofia a gente teria que alterar para poder compreender e poder encaixar essa nova teoria, né, que nos leva a essa metodologia que eu estou trabalhando, que eu já estou desenvolvendo esses projetos, que é da migração de organizações que são hoje verticais, né, para organizações mais horizontais. Então essa é a explicação que eu queria fazer. Nisso aí o vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu queria, mas fica essa mensagem de áudio para complementar essa visão do livro que está aí nas livrarias. É isso aí. Muito obrigado.